Olá, estamos aqui para mais um encontro com as mães do grupo Brasilidade, para a gente conhecer o olhar dessas mães para a língua de herança na família e na comunidade. O que será que essas mães vão aprontar conosco hoje? Porque é assim, cada live uma emoção. Então, o grupo Brasilidade ele, ele acontece, oferece aulas, encontros para as crianças vivenciarem, experimentarem a língua portuguesa como língua de herança, a sua brasilidade que os pais trazem do país de origem, no nosso caso, somente as mães. Hoje nós temos um encontro com pioneiras e novatas, um diálogo sobre o valor do português como língua de herança na vida dos filhos. Que significado tem o português na vida das crianças? Que significado tem a língua portuguesa na vida dessas mães expatriadas? Falar de língua de herança é falar de encontros, de desencontros, de descobertas, de experiências, de vivências, de testar, de experimentar a língua com o outro, em um movimento de solidariedade, em um movimento que cria-se vínculos num país estrangeiro que nos acolhe. Como a Bartira, a mãe que esteve presente na outra live, nos disse, esse segundo país é a nossa pátria. Hoje, nós vamos ter, então, a visão de uma mãe pioneira e uma mãe novata. Qual o significado do grupo na vida delas? E na vida das crianças? Qual o significado da língua portuguesa? E quando os filhos começam a sentirem-se pertencentes à comunidade de fala? Nós vamos, então, traçar um diálogo com essas mães, para elas falarem um pouco da vida delas e da vida dos filhos. Quando que surgiu essa brasilidade fora do Brasil? Como é essa brasilidade aqui na Itália? Então, vamos contar com a participação de duas mães. Uma de Recife, Pernambuco, que é a Anita, e a outra de Fortaleza, Ceará, que é a Liliane. Nós vamos chamar, então, a primeira mãe, que é pernambucana arretada, que é a Anita. Anita, seja bem-vinda. Anita, muito obrigada por estar conosco nessa live hoje, para você falar do seu olhar para a língua de herança na família e na comunidade. A Anita, ela está fora do Brasil há 17 anos, é mãe de um casal de gêmeos lindos, Lucas e Júlia. Eles estão hoje com 3 anos e meio. Ela é proprietária do restaurante Bacana Brasas e Tapas. Quem quiser comer um prato típico sul-americano, vai lá. Então, você vai experimentar da gastronomia espanhola, brasileira, mexicana, venezuelana. Não é isso, Anita? Mas a gente não está aqui para fazer publicidade, a gente está aqui para falar do português como língua de herança, da língua portuguesa fora do Brasil, a nossa língua materna. E aí a gente vai começar já com uma primeira coisa, uma primeira pergunta, querendo saber da sua vida. Seus filhos nasceram na Itália, Anita? Boa noite, Rosa. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito emocionada. Obrigada, nós que estamos felizes com você. Com esse sotaque maravilhoso do pernambucano, que eu amo. 17 anos passaram, mas ele está aí, firme e forte. O Yara. O Yara disse que eu nasci no lugar errado, que eu tinha que ser de lá também. Bom, mas enfim, vamos lá. Seus filhos nasceram na Itália ou não? Onde nasceram seus filhos? Não, meus filhos, foi uma trajetória um pouco diferente, digamos. Eu fui para a Espanha primeiro, morei lá. Lá conheci o meu marido, que é napolitano, italiano.
E a gente teve filho, nossos filhos nasceram lá, em Barcelona, há 3 anos e meio atrás. Nesse caso, a gente falava, eu e meu marido falávamos em espanhol entre nós dois. Por quê? Porque nem eu falava italiano, nem entendia, nem ele falava português e nem entendia. Então, entre amigos, nós, nossa família, que eram nossos amigos na Espanha, falávamos todos em espanhol. Até que eu conheci uma amiga brasileira muito, muito, muito cara, e o nome dela é Cristiane, ela mora lá. Ela teve um filho, e quando o filho dela começou a falar, ela falava em português com ele entendia tudo. Falava em catalão, que é o idioma de Catalunha, com ele entendia tudo. Falava em espanhol, o menino entendia tudo. Eu disse, mas como é isso, Cristiane? Como é que tu faz isso? Porque é incrível. Eu não tinha filho, eu nem pensava em ter nessa época. O menino entende tudo. O menino tinha 2 anos e meio, 2 anos. Ela disse, Anitta, você tem só que falar. Fala. Não, não, não tenha vergonha. Fala, principalmente o português. Fala porque ele pode não responder, mas ele vai entender tudo. Tudo, tudo, tudo. Coloca música, coloca tudo. Então, quando eu fiquei grávida, que meus filhos nasceram, eu comecei a colocar pequenas musiquinhas só em português. Galinha Pintadinha, Mundo Bita, MPB, que eu gosto muito de MPB. Minha filha se mexeu a primeira vez, ela não se mexia, mexia o menino. Ele se mexia muito. A primeira vez que ela mexeu, ela escutou a música da Maria Bethânia com a Adriana Calcanhoto, Depois de Ter Você, o nome dessa música. Eu adoro, até me emociono. Ela mexeu. Então eu disse, não, é música. É música brasileira para os ouvidinhos dele. Que coisa linda, que experiência maravilhosa. A Sim. gente aprende muito observando o outro, né, Anitta? Hum, E hum, você, antes de ficar grávida, você foi imersa nessa comunidade na hum. Espanha, em que eles falavam, né? Igual você disse, o catalão, o Sim, espanhol, a língua portuguesa, sim. e você quis, não é, imitar, porque a gente Quis copia tudo que é empregar. bom. Foi Hum. legal isso, né? Eu não era nem mãe, não, não tinha filho, e eu falei para minha amiga, no dia que eu for, eu vou me espelhar nela. E me espelhei em muitas coisas nela. Mas Sim. nisso aí do idioma, eu vi que ela tinha totalmente razão, 100%. Ah, muito bom. Mas isso foi opção, foi organização da sua amiga, porque ela não tinha ainda um grupo igual existe aqui Não, conosco, o Grupo não, Brasil. não, não, não. Eles conheciam, Não tinha. existe lá um trabalho muito intenso em relação ao português como língua de herança. Inclusive, tem uma grande pesquisadora lá, que é a Juliane Azevedo, nessa área de português como língua de herança, mas não existia, né, no seu contexto lá, Não, não. não, eu não conhecia nada, nem ela também não conhecia. Foi uma coisa dela, saiu dela e eu achei muito interessante isso. Sim, E se um dia que eu bacana tiver isso. um filho, eu vou fazer a mesma coisa. É isso aí. A gente aprende muito com o outro, né? A gente aprende em É, comunidade. É, é. a Juliana Salles Vieira escreveu linda música. A Juliana também me ajudou muito aqui. Duas mineiras arretadas. Foi a Cris lá e a Júlia aqui. Então tá. Então vamos falar o seguinte. Então o seu marido é italiano, você É, é brasileira e vocês moraram um tempo na na Espanha e seus Espanha. filhos Isso. nasceram lá, não é Nasceram isso? lá. Sim. E vocês vieram para a Itália por quê? Bom, quando eles começaram a crescer, 6 meses, 7 meses, a gente falou. Lá também a gente trabalhava em restaurante. E a gente falou, como é que a gente vai fazer para. Onde a gente vai deixar essas crianças? Que elas estão crescendo. Minha sogra estava lá me ajudando. A um certo ponto, minha sogra voltou para Nápoles e a gente pensou, é melhor a gente ir para Nápoles porque tem a ajuda da família, né? Então lá a gente pode construir outra vez a nossa vida, reconstruir e tem um pouco de família que é importante para a criança. Né? Em Barcelona a gente só tinha amigos que são minha família, mas eram amigos. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer com o idioma? Porque quando eles nasceram, eu falei, Alessandro, eu posso falar em português com os meninos tranquilamente. Ele italiano. Só que a gente tem que falar muito espanhol com eles, porque a gente está na Espanha, os amigos são espanhóis, a escola seria em espanhol e também em catalão. Quando a gente veio para cá, para Nápoles, o combinado foi.
eu falaria só em português com ele e com as crianças, ele falaria só em italiano comigo e com as crianças, porque eu também tinha que aprender. E aí a gente foi misturando tudo. Os meninos foram sempre escutando esses dois idiomas na família. Depois veio a tia, que mora na Inglaterra, e o marido é inglês. Então, quando nos encontramos, são três idiomas que todo mundo se entende, afinal. Mas o português está aí, porque a minha cunhada escuta a Galinha Pintadinha, a família do meu marido já sabe quem é a Galinha Pintadinha, já conhece as músicas, meus sogros, todo mundo. Aqui em casa, todo mundo se contaminou com a Galinha Pintadinha e com o Mundo Bita. Porque o português aqui, na verdade, todo mundo teve que aprender por causa disso. E por isso que viemos para a Itália, por uma questão do trabalho e para começar a criar as crianças, né? Junto de uma família. E a gente, pelo que você está dizendo aí, eu estou me lembrando disso. Nós hoje, por exemplo, seus filhos, desde novinhos, eles tiveram contato com a língua portuguesa, com a língua italiana, com a língua espanhola, catalão e inglês. Inglês, sim. Então, hoje a gente diz isso, que nós vivemos numa sociedade plurilingüe, multicultural. Então, não dá para a gente ficar fechado numa preocupação do monolinguismo, né? O que você está relatando aí é isso. E você estabeleceu com seu marido uma política linguística familiar, né? Você falar só a língua portuguesa, ele falar só o italiano. E as crianças têm contatos com outras línguas que estão aí no convívio dia a dia. Ô, Anita, eu estou lembrando aqui que eu conheci você, nós conhecemos você, né? Eu, Yara e todo o grupo, nós conhecemos você no piquenique Tupiniquim. Quando seus filhos tinham 1 ano e meio. Como você teve conhecimento dessa atividade do piquenique? O que te levou a buscar esse espaço e como que você, porque foi você, seu marido e seus meninos, né? Porque os gêmeos. Então, eu queria saber, assim, como que você teve conhecimento dessa atividade, o que te levou a buscar esse espaço e como que vocês, porque eu senti vocês muito à vontade lá, seu marido, suas crianças. Foi um dia especial para mim. Né? Conta para nós um pouquinho isso, desse piquenique. Bom, esse piquenique caiu como a glória para mim, porque era um momento difícil, eu tinha me mudado outra vez para outro país, aprender outro idioma com 2 crianças. Então eu entrei em outro grupo, Brasileiros em Nápoles, através de um anúncio de 2 cachorrinhos que eu tinha, que eu precisava fazer doação de um, mas afinal não fiz, ainda bem que estou com os dois aqui. E conheci a Juliana Vieira. Então a Juliana falou: Anita, olha, se eu estou disponível, se eu conhecer alguém, eu te falo. Eu contei minha história mais ou menos para ela. Ela falou: você conhece o grupo da Uiara e da Rosa? Eu disse: não, eu não conheço ninguém. Aí ela falou: segue lá no Facebook para você ver. Nossa, as meninas são maravilhosas, são todas mães, é gente responsável, são pessoas que estão para ajudar, principalmente seus filhos. No caso, me ajudou a mim, me ajuda a mim também, não só as minhas crianças. Eu acho que se eu não tivesse filho, eu entrava no grupo também, porque para mim foi importantíssimo. Então, eu entrei no grupo e vi esse piquenique. E entrei em contato com a Oyara, a gente também falou sobre o tema do cachorrinho e tudo, e perguntei a ela se eu podia ir para o piquenique. Ela falou: claro que sim, Anita, vai. Então, organizei com meu marido e a gente foi. A primeira pessoa que eu conheci foi você e a Adriana. Foram as primeiras pessoas que eu conheci pessoalmente. E a partir daí vocês me deixaram muito, 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 muito relaxada. Eu passei quase 16 anos em Barcelona, mas assim, um momento daquele com criança junto eu nunca tive. Nunca, 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 porque para mim foi tão importante conversar no meu idioma, foi tão importante brincar, foi tão importante cantar. Meus filhos que estavam lá na areia, como se eu estivesse no quintal da minha casa, lá no Recife, brincando, se sujando, a gente comendo bolo, adoro bolo, bolo, brigadeiro, a gente brincou de roda, brincou de ciranda. Eles não entendiam muito bem, meus filhos. Meu marido ficou encantado,
disse, tu conhecia as pessoas? Eu disse, amor, é a primeira vez que eu vim. Então, foi como se eu conhecesse todo mundo perguntando, bem-vinda, eu não me senti uma estranha. Isso, para mim, é muito importante. Foi e é muito importante, porque você entrar outra vez em outra cultura, em outro país, e olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém praticamente, começar do zero, né? Eu tenho a família do meu marido, mas assim, da minha terra, do meu país, eu não conhecer ninguém, de repente se abriu o mundo para mim, de tudo que eu tenho dúvida, eu sempre pergunto a Juliana, o Yara, sempre estou aperreando um, aperreando o outro, entro no grupo de Brasilidade, ô meninas, vocês sabem aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, para mim foi muito importante. E assim, através do Facebook eu conheci, através da Juliana, pelo Facebook. Ah, eu acho lindo essa nossa diversidade linguística do Brasil. Aperreando um, aperreando o outro. É muito legal. E é muito legal perceber o quanto que você mantém o seu sotaque, né? Eu vejo isso em você, vejo na Liliane, que é a outra mãe que vai participar da live, na Nádia, que tem tanto tempo que está aqui. Então, a gente não perde a nossa brasilidade. E eu quero falar de uma coisa também. Na quarentena, no pico do Covid aqui na Itália, você estava de férias no Brasil, né? Sim, por sorte. Ficou lá um bom tempo, não foi? Foi uma coisa maravilhosa para mim. Fora essa coisa do Covid, não, mas ficar lá foi ótimo. Você ficou o quê? Uns 4 meses lá? Foi, eu fui de férias para ficar 2 meses. Meu marido voltou justo 2 dias antes do lockdown, sem saber nada, porque a gente via pela televisão, mas a gente achava que era uma exageração italiana, né? Porque sempre diz que italiano é exagerado. Então a gente Isso. estava de férias, carnaval, meus meninos dançando frevo, sombrinha para cá, sombrinha para lá, ai que calor, era uma festa. Ele voltou e falou, Anitta, tu não vai poder voltar porque tá tudo fechado. Eu falei, como eu não posso voltar? Então a gente entrou em contato com a TAP e tudo, né? A TAP falou, tem que esperar, tem que esperar. Eu digo, maravilha, porque lá ainda não era lockdown. Lá durou pouco o lockdown. Então eu continuei lá. Então aproveitei esses 4 meses para viver como se eu não morasse aqui. Então foi como se meus filhos tivessem nascido lá e a gente só falava português, a gente falava pouco em relação da Itália. Até meus filhos perguntavam de vez em quando alguma coisa sobre a Itália. A vivência foi muito forte, foi muito bom, foi muito importante. Comidas, feijão. E ele perguntava, outra vez feijão, mamãe? Outra vez, mas é gostoso. Eu dizia, é gostoso. Legal. E eles já falavam antes de ir para o Brasil? Ou não? Falavam Eles passaram pouco. a falar mais quando estavam lá? Falavam pouco. A minha filha, ela fala mais que o meu filho. Ele fala pouco, ela fala tudo. Falavam pouco. Quando a gente Sim. chegou, a minha irmã nos recebeu e eles já se sentiram em casa. Eu pensava que eles iam estranhar, né? Tinham menos de 3 anos quando a gente foi. Minha irmã nos recebeu e eu fui dormir, era mais de meia-noite. Meu filho foi dormir com ela diretamente e minha filha foi dormir comigo. No outro dia, eu me acordei tarde, eles já estavam tomando café da manhã, conversando com a tia. Eu disse, mas o que é que esses meninos estão falando? Tinha coisa que a minha irmã não entendia. Eu escutava ela fazia, o quê? O que é que tu estás dizendo? E a minha filha repetia, o meu filho. Depois começaram a falar, eu acho que não durou uma semana a pequena dificuldade que a minha irmã tinha, não eles. Eles não tinham Sim. dificuldade de entender a minha irmã. Minha irmã teve dificuldade em algumas palavrinhas que eles falavam ainda italiano. Na segunda semana foi maravilhosa, não teve problema. A gente fez o aniversário deles lá, foi da galinha pintadinha, claro. Ela está presente aí, firme e forte. E muita criança, muita. Meu marido foi, a minha cunhada foi, o marido dela, que é inglês, também estava lá. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. Então, eles começaram a aprender ainda mais e o sotaque nordestino também entrou neles, né? Porque Ah, era é? sempre, oxe, mamãe, oxe, mulher,
Que Tem. gracinha, Tu que é coisa muito linda. enxerida, vice. Ela dizia, tu é muito enxerida, vice, mamãe. Eu Oh, digo assim, gente! só faltou me chamar de manhinha. Só não me chamou de Só. manhinha porque eu não chamo minha mãe de manhinha. Então ela não Ah, escutava essa palavra e me chamava mamãe. sim. Mamãe e papai. E eles Vovó, chamam você e o pai de papai, papai, mama ou papai e mamãe? não, papai e mamãe. Zia, Olha. Zia é a irmã do meu marido e Sim. tia é a minha Aham. irmã. E eles Tia falam Lu, tia, com esse T, tia, tia. não tia. Não Fala tia, como eu tia. falo. Não, não, não. Tia, Aqui, vovó, tio. sim. E Mas, aqui é Zio, Zia, nono e nona. sim, olha só. E aqui, você observou alguma diferença no comportamento deles depois que eles voltaram do Brasil? Sim. Eu me preocupei no início, porque eles não queriam falar italiano, não falavam de jeito nenhum. Mas não é porque eles se negavam a falar italiano, porque não saía, não vinha. Então eles se comportaram, quando a gente voltou, como se eles estivessem ainda no Brasil. Tanto que qualquer coisa que se minha filha ficasse com raiva, ela dizia: Mamãe, eu vou pegar o avião e vou voltar para a casa da minha tia, porque aqui está muito chato. Dizia: Aqui está muito cabuloso. Ela dizia: É muito cabuloso. Eu disse: Juju, é um pouco longe, Júlia. Eu chamo ela de Juju também, é um pouco longe. Eu sei, mas aqui está muito chato. E não queria falar. Pela manhã, ela gosta de desenho animado, que na minha família a gente diz bonequinho. Então, pela manhã, ela se acordava e dizia: Nona, bonequinho. Nono, bonequinho. E eles não sabiam o que era bonequinho. E, Anitta, uma ajuda, o que é bonequinho? Então, a gente foi trocando palavras, que era como a gente falava na minha família, e eu comecei a Sim. introduzir na família da Alessandra, do meu marido, só, bonequinho, é isso. Quando ela dizia: Quero comer, quero almoçar, não? Quero Sim. comer. Que vou mangiare. Ah, ok. Então, qualquer palavrinha que era muito nordestina, que eles que já sabem alguma coisa de português não entendiam, então começaram a entender pouco a pouco. Mas, assim, eu entrei no grupo da Brasilidade, no WhatsApp, pedi a opinião das meninas para saber como era essa história, que a criança não quer, a minha filha não queria falar, então, a maioria me falaram: fica tranquila, então, Yara, Liliane, Raquel, Juliana, Ana Paula, fica tranquila, Anitta, é assim. Cada uma foi contando uma história do que aconteceu com os filhos dela quando elas voltaram do Brasil. E antes de eu ir para o Brasil, eu tinha já escutado um relato da Yara, tinha lido na internet que ela tinha ido, que a filha dela se matriculou na escola, que depois, quando voltou, eu não lembro bem, mas parece que também a filha dela não queria falar, ou não queria misturar os idiomas. A Juliana também me contou do filho dela, da experiência dela, não? E disse: fica tranquila, que é assim. E as pessoas têm que se acostumar. E realmente foi assim. Eu fiquei tranquila, continuei falando português, porque chegou um momento que eu disse: será que eu tenho que falar italiano? Depois eu pensei: italiano eles vão ter que falar de todo jeito, porque eles vão ter que voltar para a escola, né? Tem que voltar em teoria para a escola. Eles vão ter que falar. Então, eu vou seguir meu barco no meu português, no meu nordestinês. E continuei. E eles depois foram separando até que separaram. Agora comigo fala português, com a avó, com o avô, nono e nona no caso que eles falam, que não é para dizer que o nono é avô. O nono é nono, a nona é nona e a vovó está no Brasil. E eles falam, tem a regra ainda. E sabem separar agora. Sabe quando estão falando português, sabe quando estão falando italiano. Com 3 anos e meio. O menino com um pouco de dificuldade ainda, mas ele melhorou bastante depois que ele foi para o Brasil. Bastante mesmo. E a menina já já tá aí. Já samba, já dança o frevo, já quer voltar de novo para lá. Agora a gente vai no São João, porque quero que eles conheçam a festa junina. Já conheceu o carnaval, agora a festa junina. Que lindo conhecer a festa de São João lá, maravilhoso. Mas mistura algumas palavras, né? Português com italiano. Misturar não mistura muito. Eles, se falam italiano, falam italiano. E se falam Uhum. comigo, falam em português. Misturar, mistura Ah, pouco. A mistura é muito sim. pouca. Antes era mais. Agora é muito pouca.
muito A bom. Yara está dizendo, quando Greta voltou, falava comigo em português e com o pai em italiano. Comigo É a mesma muito coisa. comum. A criança é o seguinte, a criança ela foi imersa num contexto brasileiro. Então, ali só falava em língua portuguesa, com o pai, com a mãe, com os coleguinhas, via televisão, escutava música. Então, elas têm uma facilidade de adaptação e de compreensão, né, desse contexto. Quando voltou para a Itália, elas também, né, estavam se adaptando de novo à cultura do país, né, cuja língua é majoritária. Então, isso é natural, e daí a importância da gente estar muito atento, igual você esteve, de estabelecer com o marido a política linguística familiar, né? Então, você fala com eles em italiano, eu falo em língua portuguesa, e tem casais que, às vezes, definem, inclusive, o horário. Então, assim, às vezes não fala o tempo todo em língua portuguesa, definem alguns horários, mas isso aí fica a critério de cada um. E aí eu queria... Rosa, o que eu faço é assim, eu quando tem visita em casa, desculpa interromper, eu quando tenho visita em casa, em italiano, eu procuro falar italiano para que eles entendam o que está acontecendo. Mas se é só o meu sogro e a minha sogra, eu falo só em português. Muito bom, é isso aí. Você estabeleceu esse acordo, digamos, com eles, e essa mistura, ou em alguns momentos, essa negação é normal, né? Essa vergonha, às vezes, de se expor, é normal. E vai vencendo, igual você disse, com persistência. É continuar a falar. E aí eu quero te falar, a gente tem 3 minutos, menos de 3 minutos. Aí eu quero dizer o seguinte, com essa ida sua ao Brasil, com essa experiência que você teve, nós do Grupo Brasilidade, nós vamos agora fazer nossos laboratórios online, por causa da pandemia, nós estamos preocupadas em voltar presencial e depois ter que interromper. E aí a gente vai começar online, um laboratório específico para as crianças, dependendo do número de crianças, um laboratório específico para pré-adolescentes e adolescentes. E como esse laboratório, ele vai iniciar dia 17 de outubro, e você tem uma dificuldade por causa do seu restaurante, né, que até hoje você não pôde participar assiduamente dos encontros. Como que você vê essa participação dos seus filhos ou de outras crianças nessa comunidade em que que as crianças vão testar, vão experimentar, vai ter uma intervenção, né, de um educador no que diz respeito ao uso da língua portuguesa e da cultura brasileira aqui na Itália? Eu acho importante, porque é como uma escola, isso é como uma escola, né? Já como não pode ter presencial, vamos ter na live, no caso, live para criança. Eu vou participar, meus filhos não são muito atentos à câmera, não? Mas eles gostam de dançar, conversar com outras pessoas. Eu acho importante a participação, porque para não perder também esse contato com outras crianças, porque aqui não é fácil ter contato com outras crianças, ao menos onde eu moro, eu não conheço nenhuma brasileira pertinho. Então, ao menos numa live, não? Que está uma orientadora, uma maestra, no caso, como se diz aqui, que vai orientar as crianças, que vai fazer brincadeiras. Eu acho super importante, e na próxima live eu estou lá também com eles. Vou tentando pouco a pouco, porque seguramente na primeira vai ser difícil para eles, né, pela falta de costume, porque não gostam de estar na frente de câmera, mas insistentemente, como sempre. E talvez ao ver outras crianças, dependendo da atividade que a gente desenvolver, né, eles vão... Anitta, olha, queria conversar com você a noite toda, escutando esse sotaque maravilhoso, essa sua experiência linda com seus filhos, mas o nosso tempo já venceu. Então, quero te agradecer em nome do Grupo Brasilidade, nós queremos te agradecer imensamente, sei que é difícil para você tirar esse tempo, então, assim, agradecer sua disponibilidade, a sua colaboração e a sua participação nesse encontro com as mães. E a gente espera se encontrar em breve nos laboratórios. Um beijo grande a você e nos seus filhos, um abraço, meu marido. Eu que agradeço. Tá bom, beijo grande.
Tchau, tchau. Sigo aqui com Tchau. vocês. Tchau. Ok, obrigada. Bom, gente, então nós vamos continuar a nossa live. Como eu falei no início, nós vamos para a segunda. A primeira foi uma novata, que a gente chama de novata, porque ela participou menos. E nós vamos agora chamar a Liliane. A Liliane é uma mãe pioneira. É uma mãe muito especial, essa Liliane. Por que que ela é muito especial? Porque ela, além de pioneira, ela está no grupo desde o início, junto com a Raquel e com a Uiara. Foi e é uma grande parceira da Uiara nos laboratórios, no planejamento, na realização das atividades. Inclusive, o nome do piquenique Tupiniquim foi sugestão da Liliane. Ela dizia assim: eu não tenho formação, eu faço as coisas por intuição. Mas, gente, só quem convive com essa mulher sabe que pedagoga fantástica. Realmente é admirável. É uma pedagoga de mão cheia, é uma educadora, como diz o Rubem Alves, que espalha alegria, esperança, amor, solidariedade. Com esse jeitinho dela, voz suave, mas atitude firme, criativa, uma competência, além da sensibilidade, que ajuda a quem precisar. A Raquel, por exemplo, contava sempre com ela. Ela levava a filha da Raquel, às vezes, quando a Raquel não podia, que a Raquel estava grávida, depois cuidava do pequenininho, lembro dela lá, com a Alessandra no colo, com o Domênico no colo, para a Rosa poder participar dos laboratórios. Então, para começar o nosso bate-papo, Liliane, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco. E segundo, eu quero que você conte um pouquinho, cumprimenta o pessoal que está aqui e fala quantos anos você vive na Itália, se os seus filhos são nascidos aqui ou lá, se estudam aqui, sempre estudaram aqui ou chegaram a estudar lá. Conta para nós primeiro, nos situa primeiro em relação ao nascimento dos seus filhos e ao contato deles com a língua. Por favor. Boa noite. Beijo, Nádia, Juliana. Obrigada pelas suas palavras, Rosa. Dizer para os meus amigos e para o meu marido assistirem no Facebook, porque eu mandei o link para todo mundo. E eles estão vendo no programa. Então, assim, eu moro na Itália há 14 anos e eu tenho um filho de 13 que nasceu no Brasil. Então, assim, eu fiquei grávida aqui na Itália e nós decidimos que o Ângelo, aliás, eu decidi que o Ângelo ia nascer no Brasil. E depois que o Ângelo tinha 4 meses, nós viemos aqui. E durante o primeiro ano, o segundo ano, nós sempre fomos ao Brasil. Sempre fomos, minha mãe sempre veio aqui. E o Ângelo cresceu com essa concepção de que ele pertencia a 2 mundos, porque ele era, inclusive, muito disputado, né? Porque ele era o primeiro neto lá no Brasil e era o primeiro filho entre os meus amigos. Quem está vendo sabe que o Ângelo é o primogênito de todo mundo aí no Brasil. E ele teve muito essa vivência dessa família muito presente, muito, muito protetora, muito querendo vivê-lo. Quando o Ângelo tinha 3 anos, eu fui ao Brasil de férias e mais uma vez, porque eu fiz isso várias vezes durante muitos anos, resolvi que ia ficar lá. Resolvi que morava no Brasil. E aí nós escrevemos Ângelo numa escola que tinha um método maravilhoso, o método do Paulo Freire, que eu não tenho nem palavras. Então, era o mês de julho quando nós chegamos ao Brasil. Ângelo começou a escola em agosto. Eu conversei com a coordenadora pedagógica, eu conversei com a equipe de psicólogas da escola, para que se o Ângelo tivesse alguma dificuldade de expressão de qualquer coisa, né, eu tivesse muito próxima a isso, porque eu queria estar muito atenta, queria que eles também estivessem. Então, a primeira coisa que a professora me disse: mas ele não morava aqui, não? Eu disse: não, Ângelo ia na escola materna na Itália.
não, o Ângelo não tem nenhuma dificuldade, nem de falar, nem de entender nada. E aí nós fomos com o Ângelo, que começou em agosto, em outubro, o Ângelo já estava lendo em português. O papai veio em outubro para o Brasil, né? E aí nós participamos de um recital de poesia na escola do Ângelo, onde o Ângelo recitou clássicos, né, da nossa poesia Carlos Drummond. E o papai ficou maravilhado com aquela história, com aquela integração dele naquela escola. E nós tivemos que voltar para cá, porque o sonho acabou, e nós voltamos para cá, e Ângelo voltou para a escola em março, sendo alfabetizado em português. Quando ele voltou para a escola em março, ele já tinha a bagagem dele dos livros em italiano, que ele já lia, já acompanhava tudo. E aí, quando ele foi na escola, foi natural. Ele não sei como, ele sabia ler também italiano, foi junto. Ele foi absorvendo tudo, né? Foi passando. Tinha tudo para ser uma situação problemática e nós não tivemos nenhum tipo de problema, absolutamente, absolutamente. A não ser a saudade, né, que ficou do vovô, da vovó. Liliane, e com Leonardo foi a mesma coisa, essa adaptação às duas línguas, essa facilidade de transitar por uma e por outra. Então, aqui em casa tem o meu marido, né, que é apaixonado pelo Brasil, é apaixonado por música brasileira, Zeca Pagodinho, Alcione. Então, a gente vai aprendendo por osmose, né? O Brasil aqui está em todo lugar. Então, você vai caminhando e você vai sentindo, porque o Brasil é uma energia que a gente traz. É a nossa casa, né? Então, a nossa casa, de uma certa maneira, nos acompanha. Então, assim, o Leonardo não teve nenhuma dificuldade, assim, particular, né? Para falar nenhuma das línguas, seja italiano, seja português. E aqui em casa é assim, a gente passa do português para o italiano sem perceber. A gente está almoçando e, de repente, começa a falar em português, depois vai falando em italiano, depois volta para o português, depois mistura e faz discurso e vê programa em italiano, vê programa em português. A gente antes de ontem, assistiu um filme com a Regina Casé, Que Horas Ela Volta. Assisti com meu marido todo em português, né? E ele entende tudo, não tem nenhuma dificuldade, até mesmo o Ângelo, ele tem os gostos musicais dele, que já são independentes de mim, né? E ele vai procurar em português, ele vai procurar no Brasil as referências dele. Tem um comentário aqui, seu marido é um grande parceiro do nosso projeto. E é verdade. E como que é importante a participação do marido, porque isso fica mais leve para as crianças, né? Respeitarem a cultura da mãe e a cultura do pai, respeitarem as duas origens, né? As suas origens. Liliane, e aí tem uma coisa. Você é uma grande educadora e colaboradora no Grupo Brasilidade, no planejamento, na execução, no apoio às mães. O que significa para você estar inserida nesse grupo, português como língua de herança? Então, assim, eu procurei o grupo, na verdade, né? O grupo veio até mim através da Uiara, através da Raquel, da nossa amizade, foi se formando essa vontade. Por um motivo diferente da maioria das outras mães, que talvez queriam algum tipo de contato ou algum tipo de incentivo. Então, assim, os meus filhos já eram completamente inseridos, seja na cultura, seja na língua, nos afetos, e tudo estava muito liso para eles. Mas, assim, eu tinha essa necessidade de que eles criassem a identidade deles como sujeito ítalo-brasiliano, ítalo-brasileiro. E a identidade se forma em comunidade. Eu sei qual é o meu papel através do outro que me olha, me vê e me respeita e me reconhece
como membro da mesma comunidade, da mesma sociedade. E eu comecei a perceber que os nossos filhos, assim, nós temos algumas crianças que cresceram juntas, né? Que se encontravam nas festas, filhos de Paula, que todo mundo aqui conhece Paula, filhos de Cristiana, e eles cresceram junto com o Ângelo. E quando eles se viam, parece que eles estavam parte de uma grande família, assim, eles já se encontravam, 5 minutos depois já estavam falando entre eles, e era uma coisa que eu percebia que até mesmo entre crianças italianas, assim, os meus filhos com italianos, não tinha essa mesma facilidade. Então, dizer, tem uma coisa ali que acende na cabeça deles essa ligação imediata, assim, vamos conectar. E aí, esse grupo foi maravilhoso, maravilhoso, porque eles iam próprio para esses laboratórios com leveza, sabe? Agora eu vou me descobrir. Cada laboratório era um modo de descobrir quem eu sou. Por que é que eu vou amar essa pátria-mãe? Eu preciso conhecer o corpo dessa pátria-mãe, eu preciso conhecer que gosto essa pátria-mãe tem, que cheiro ela tem, que aconchego ela me dá, que som ela tem. Então, o laboratório ele fez todo esse percurso, né? Ele apresentou a pátria-mãe aos seus filhos, aos seus, né, membros da comunidade. E isso, para mim, foi a importância, foi fundamental para o desenvolvimento dos meus filhos. Você, aproveitando aí o gancho que você está dizendo, né, desse valor, do significado de estar no grupo Brasilidade, para você e para os seus filhos. No início das atividades do grupo, você trabalhou com os adolescentes. Descreve um pouquinho essa experiência, como que foi, que atividade, alguma atividade que você tenha desenvolvido com eles, que foi significativa, se tinha uma boa receptividade da parte deles. Então, assim, como o Ângelo tem 13 anos, então ele já está no auge da adolescência, né? E ele assim, nunca teve nenhum tipo de problema de afirmação ou de negação com relação ao Brasil. Para ele é muito natural, ele nem se afirma como e nem se nega como. Para ele é o que ele é. E assim, quando a gente ia nos laboratórios, né, que tinha as crianças da idade dele, ele era muito feliz. E ali nós trabalhamos com a miscigenação cultural para explicar por que aqui no Brasil nós temos essa infinidade de mundos, né? Por que o Brasil é um continente de dimensões. Apresentei o Brasil geograficamente para eles. Eles falaram das lembranças que tinham das terras das mães, né? De onde as mães tinham vindo. E nós falamos de música, da origem do samba, da origem da alma do samba, porque o samba fala da chegada do negro, né, no Brasil. Então, tem muito mais, o samba tem um legado histórico. E eles viam tudo isso com maravilha, porque eles estavam conhecendo, estavam se aprofundando um conhecimento no que eles mesmos, eles já conheciam, já viviam, mas eles não tinham a forma. Esse Brasil estava tomando uma forma, esse Brasil tinha uma história. Essa música que eles ouviam, que mexiam tanto com eles, e eu falei, essa música mexe com vocês porque no sangue de vocês tem os componentes desse país, dessa música, de toda essa multidão de sentimentos. E eles eram muito receptivos, eles eram muito felizes. Nós fizemos atividades. Infelizmente, não pudemos continuar, mas fizemos atividades muito produtivas. E Ângelo sempre pergunta, mãe, se tiver de novo, eu venho. É interessante esse seu depoimento, que vai numa via contrária ao que alguns teóricos e algumas mães têm afirmado, que na pré-adolescência ou na adolescência,
os falantes de herança, eles costumam ter vergonha de se expor, ter vergonha de falar a língua de herança, que é a língua minoritária, né, digamos, que não é a língua do seu grupo, da sua tribo, como dizem alguns sociólogos em relação aos adolescentes. Então, o que você está falando aí, a sua experiência com o seu filho, já é diferente. Ele, em momento nenhum, ele tem essa negação, né? E tem, inclusive, um trabalho, né, final da escola, final do ensino médio, não tem uma história assim? Isso. Conta para nós, o que ele fez. Ele terminou ano passado, né, a escola média, que seria o equivalente à sexta série, né, no Brasil. E ele tinha que apresentar uma tese, se chama uma tesina, e ele apresentou essa tese sobre o Brasil. E ele foi completamente autônomo. Assim, eu falava, Ângela, você precisa de ajuda, você quer que a mamãe ajude em alguma coisa com a geografia. Não, mãe, não se preocupa, vejo tudo eu. E ele foi vendo, e assim, foi muito espontâneo para ele esse tema, porque é um prazer. O Brasil, para ele, está presente nas horas livres, quando ele procura lazer. Ele é muito, o Ângelo tem uma ligação muito forte com a música, sempre teve. E eu sempre organizei a vida, a rotina do Ângelo através de músicas. E guarda, acaso quer que fosse em português, né, essas músicas. E assim, nós trabalhamos muito a identidade do Ângelo e do Leonardo enquanto sujeitos ítalo-brasileiros. Então, assim, eles nunca tiveram essa necessidade de decidir, eu gosto do Brasil, eu gosto da Itália, eu vou falar português, eu vou falar italiano. Você vai falar o que você se sente bem. Agora, se você vai falar português perto de alguém que fala italiano, você não vai ser entendido. Isso aí você já vai saber. E se você vai falar diferente, italiano no Brasil, você não vai ser entendido. Basta, o resto você é livre para fazer o que você quiser. E aí ele escolheu, como ele fez a classe musical, ele tinha que apresentar um número musical, e ele apresentou Garota de Ipanema. E todo mundo da banca se emocionou, inclusive o professor de tromba, porque ele tinha dado um percurso para ele, e ele não conseguia fazer aquele percurso, e ele falou, mãe, eu vou fazer do jeito que eu sinto. E ele foi lá e jogou aquele Garota de Ipanema, e eu toda emocionada atrás, chorando. E foi lindo, porque para mim foi um momento de afirmação. Ele disse, eu sou isso. Não é que eu escolhi, eu quis ser, eu procurei ser, ou eu evitei ser. Eu me construí assim. E eles usam camisa do Brasil quando saem? Aqui em casa, eu acho que meu marido deve estar agora com a mochila do Brasil, porque aqui em casa é uma briga, tem uma mochila velha, surrada do Brasil, tem um monte de mochila aqui em casa. Ninguém quer pegar nada. Pega essa mochila do Brasil, é uma briga. Todo mundo que precisa, quem pega para lá, quem pega para cá. E outra vez, quando o Brasil perdeu a Copa, o Ângelo do outro dia estava com a blusa do Brasil, e o cara falou, ei, vai tirar essa blusa, o Brasil perdeu a Copa. Se ele perdeu a Copa, eu não tenho nada a ver com isso, eu continuo sendo brasileiro. Bem assim, na naturalidade dele, né? E assim, eu sempre procurei ser mãe em português. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso nem de horários, nem de regras, nem de jogos, nem de filmes, nem de livros, nem de vídeos. Eu sou mãe e a minha língua é portuguesa. Então, eu vou falar de acordo com os meus afetos, de acordo com os meus sentimentos, o que me vem da alma. Então, assim, eu sempre contei história para eles antes de dormir, e essa história sempre foi em português. Nós falávamos italiano todo dia, e na hora de dormir, né, a gente contava essa história em português. E quando eu contava italiano, eles reclamavam. Mãe, não é hora de italiano, agora é português. Que ele falou assim, agora eu quero a minha mãe. Porque a gente no dia a dia falando com todo mundo, né, com professores, no supermercado, eles ficavam me ouvindo falando em italiano. Aí de noite, quando eu ia dormir, que eu contava a história, que eu começava, c'era una volta, não,
era uma vez. Ah, então era uma vez. Sim. Então, assim, Liliane. O que eu gostaria... Diga. Pode falar. Rosa? Diga. Então, o que eu gostaria de colocar, né, para algumas mães e para quem ainda tem a dúvida, o percurso, primeira coisa, que qualquer problema que a criança vai apresentar, infelizmente, o caso da criança ser bilíngue vai ser apresentado como um problema. Como se a criança não fosse capaz de administrar as duas línguas, como se fosse uma dificuldade para elas. E eu digo assim, na minha casa não tem nenhuma dificuldade, absolutamente. Mas eu não estou dizendo porque é a minha casa. Eu estou dizendo porque as crianças são capazes de administrar isso com muita naturalidade, com muita... Os problemas são outros, existem outros problemas. Inclusive, Leonardo, para dizer, não, é bilíngue, canta, fala, lê, e tem problemas de disgrafia. Então, assim, não quer dizer que é um mar de rosas, porque os problemas existem, mas não são devidos ao fato da criança ser bilíngue. São problemas que existem. E ele tem disgrafia não é pelo fato de falar as duas línguas, mas é dele. É dele, né? Sim, sim. Liliane, olha, dá vontade de continuar aqui te escutando. E os adolescentes precisam de você no grupo Brasilidade. Então, primeira coisa, a sua fala é uma fala que contribui principalmente para as mães que têm dúvida em relação ao bilinguismo. É uma fala consistente, é uma fala de uma educadora, é uma fala de uma mãe, que passou por uma linda experiência de transmitir a sua língua e a sua cultura. Em cada gesto, em cada palavra, em cada objeto que tem em casa, na música, na comida, na dança e em tudo, como você disse. E é isso. O momento de trabalhar a língua de herança deve ser um momento gostoso, como você disse, você contava histórias para eles. Então, deve ser um momento de afeto. E mais uma coisa, quando a criança troca, né, também as palavras, a gente evitar corrigir, a gente corrigir naturalmente. Então, se ela, por exemplo, vai falar, mamãe, me dá la forqueta, e você fala naturalmente, mamãe, você quer o garfo? Mamãe te dá o garfo. Pronto. Sem corrigir, sem dizer que está errado, para ser uma coisa mais natural, mais gostosa, não punitiva. Então, assim, o Grupo Brasilidade tem muito a agradecer você. O Grupo Brasilidade precisa de você para trabalhar com as crianças, mas principalmente com os adolescentes, tá? A gente está esperando você para continuar com a gente. E eu quero dizer uma frase e depois eu passo a palavra, se você quiser finalizar, né, com as palavras finais. Tem uma fala que diz aqui, que é da Andréa Morrone e da Juliana Azevedo. O português como língua de herança é a língua através da qual se transmite não só uma proficiência linguística, mas o legado de brasilidade. Verdade. E as nossas lives, elas têm mostrado isso. Todas as mães têm falado como é importante trabalhar esse legado de brasilidade, que está presente em cada uma de nós. Você quer dar umas palavrinhas finais? Nós temos ainda 2 minutos só. A gente encerrar antes. Que meu celular também, acho que ele já está meio revoltado. Assim, tá. Primeiro de tudo, mando um beijo para o Alexandre e para o meu marido, que diz, não esquece de falar que a cachorra também entende português. Aqui em casa até... é verdade, você não falou da cachorra. Tem a cachorra que é bilíngue. Então, assim, o que eu posso passar por experiência própria, o que eu posso transmitir para as mães é que não tenham medo. Não tenham medo.
não existe erro quando a gente aplica o amor, né? Porque a maternidade, ela é cheia de erros. Ela é cheia de erros, como prova a humanidade é cheia de erros. Então, nós vamos cometer erros. E o que interessa é que nós não devemos nos concentrar nos erros que nós vamos cometer, mas sim na maravilha dos resultados que a gente vai ver nos olhos dos nossos filhos, nos gestos, nos momentos, a importância que é a criança ou adolescente, ele ter os próprios afetos dele no Brasil, sem precisar de interlocutores. Ele ter, como a Anitta falou, os tios, os avós, são figuras que a criança precisa, ela precisa ter. Não é porque ela tem aqui na Itália que ela não precisa lá no Brasil. E ela vai ter esse vínculo direto. Quando eu digo, ai, vovó, eu estou com saudade, eu quero que você prepare um cuscuz, eu quero que você faça uma coisa. É muito diferente, e ele vai crescer sabendo que ele pertence àquela pessoa, aquele jeito de falar, aquele jeito de viver, aquela realidade geográfica, e ninguém tem medo do que conhece. Então, quando cresce, o adolescente ele não vai renegar, ele não vai ter vergonha do que ele conhece, do que ele viveu, porque é uma coisa que foi construída nele. Então, é isso que eu quero deixar bem. Construir todo dia, é construir nas relações. Não é no YouTube, são nas relações. Isso aí, Liliane. Muito obrigada a você. E a gente se vê por aí, principalmente no nosso grupo Brasilidade. Obrigada pela sua participação, obrigada a todos os presentes, e a gente se encontra na próxima live, na próxima semana. Tá bem?